E por que analisar treino e não... Analisar treino é melhor do que analisar corrida, no caso? Porque, Chico, quando você analisa a corrida, eu não sei aqui o que aconteceu a cada volta. Então, se pegou um retardatário, se teve que tirar o pé porque estava muito colado no cara da frente, entendeu? A gente não consegue ter essa... A análise de dados que a gente faz em corrida é um outro tipo de análise. E Entendi. treino, a gente sabe que é o tempo todo gás, entendeu? Então, a gente consegue ver que aí tem essa diferença aí que a gente consegue pegar. Primeiro ponto que a gente vê aqui, o problema ainda, que a gente fala, ó, velocidade aqui embaixo, muito baixa mesmo. Uma coisa que me chama atenção, tá? Aqui já, por exemplo, no Antonelli aqui a aceleração foi até mais dentro, mas aqui aconteceu alguma coisa, ó, porque o Bibi deveria ter ido até aqui também com a aceleração, ou mais próximo daqui, e acabou não indo. Mas todas as retomadas do Antonelli são boas, ó, porque sempre final, na próxima freada, aumentou a velocidade, freada. Ele tá com velocidade, ele vai porta velocidade até mais dentro da curva do que o Gabriel, tá? E eu vou te ser bem sincero, nunca analisei dados do, mesmo saindo, sabe, você sabendo que eu gosto muito do Kimi, a amizade que eu tenho dele, eu nunca tinha analisado um dado dele para isso daqui está sendo inédito para mim. É totalmente novo. Então, aqui, ó, na curva 1, ele tirou o pé do acelerador antes do Gabriel, mas frearam exatamente iguais. A aceleração aqui, ó, idêntica. Aqui o Antonelli foi mais, manteve a aceleração, o Gabriel tirou um pouquinho o pé. Aqui na frente, já o Gabriel tirou o pé antes, e o Antonelli freou muito mais tarde. Freou muito mais lá dentro. Bastante lá dentro. A aceleração. O Gabriel foi até no acelerador de uma maneira mais brusca aqui, ó, que o Antonelli. Tá? Então, o Antonelli vem numa aceleração, ele vem numa aceleração brusca, o Antonelli vem numa aceleração mais progressiva, tá? Bom, aqui tem uma progressividade na aceleração, enquanto aqui o Bibi meteu o pé, e aí algumas coisas que é engraçado. Meteu o pé muito cedo, Stick, vai ter que dar uma tirada. Tá? O outro meteu o pé mais tarde e mais suave. Tá vendo que o gráfico aqui cresce mais suave? O Sim. dele aqui tem uma subida já brusca. Subida brusca. Deve ter ido a traseira, mantém um pouco o acelerador, corrige com o volante e depois eu vou dar pedal, entendeu? Não sei, Sim. não vi a onboard para dizer isso, mas o que eu vejo do acelerador meti o pezão no acelerador, escapou, consertei com o volante, mantive acelerando e depois acelerei de novo. Aqui eu vim numa progressiva e não precisei tirar o pé do acelerador em momento nenhum, entendeu? Aqui é tipo um pedaço aqui de um drift, vamos dizer assim, né? Aí um outro ponto interessante é aqui, ó. Aqui tem a diferença muito grande da onde tira o pé e da freada. E vamos ver que ponto da pista é esse, porque aqui realmente é o ponto que o Antonelli ganhou muito, tá vendo? Quase um segundo. Nossa. É uma diferença bem drástica para... Normalmente nem é isso em volta, imagina em um de ponto. 0,15. Ele chegou até aqui, ó, com 0,846. E foi exatamente na freada. Na freada para fazer esse retorninho aqui depois da Snake. Aonde o Gabriel freou muito mais cedo, ele deixou para frear lá dentro. Mas é o que eu falo sempre, ó, deixou para frear lá dentro, ganhou, mas perdeu um pouco na saída. E aí o Gabriel conseguiu retomar a velocidade e os dois chegaram aqui no mesmo ponto, tá vendo? Tá vendo que às vezes frear muito dentro, Sticker, não te traz benefício? Porque freou dentro, ganhou, parabéns, ganhou quase aqui. Mas aí o Gabriel veio recuperar aqui, ó, porque conseguiu sair com aceleração e ir embora. Agora vocês imaginam, se eu consigo dar para o Gabriel aqui, ó 74,
marca esse número, 74 contra 79. Se eu consigo dar 5 km aqui a mais pro Gabriel, aqui com certeza ele tinha 5 km a mais. Ele estaria não a 260 contra 255, mas ele estaria mais para cima. Então ele conseguiria vir buscar aqui. Na verdade, essas velocidades mínimas aqui hoje, ó, é que mata o Gabriel. Mas me impressiona uma coisa que é o Kimi, o quanto também é arrojado, deixa para frear lá dentro, freou lá dentro aqui, freou lá dentro aqui, e a aceleração dos dois é muito parecida. O Gabriel, às vezes, mais agressivo um pouquinho no acelerador, e tem que tirar o pé do acelerador, ó. Enquanto aqui a gente tem um gráfico que ele cresce muito no acelerador, o outro um crescimento mais progressivo. Aqui muito parecido, esse aqui, ó, muito parecido mesmo. Aqui igual, idêntico. Mas aqui, ó, mais uma vez, ó, agressivo um pouquinho no acelerador e, na verdade, o outro mais progressivo. E aqui, vamos ver, aqui também é a mesma coisa. Então, essa aí são as diferenças aí dos dois, né? É muito, muito interessante você ver essa nova geração aí dos pilotos. Tá? Ele perde muito, o Bortoleto, nas velocidades mínimas dentro de curva. Velocidade porque mínima, não é um carro... Quando freia, o carro de corrida, você freia, vira o volante, ele tem que apontar, ele tem que ir para dentro. Porque quando eu consigo virar o volante do meu carro de corrida e ele entra para dentro da curva onde eu quero, eu posso parar de pensar em frear e já começar a acelerar. Aí eu ganho velocidade no contorno de curva e ganho lá na reta. Como o carro é um carro muito instável, o que acontece? Ele tem que matar muito esse carro para colocar o carro dentro da curva. E aí a velocidade mínima dele dentro da curva cai muito. Cai 5, 8 km por hora a mais do que dos outros. Eu já expliquei aqui no começo do vídeo, velocidade média a gente tem que aumentar o máximo ela possível. Joguei lá embaixo. Só que tem um segundo fator aí de física que acontece também, é a aceleração. Se eu já estou um pouquinho mais acelerado, para mim ganhar a velocidade é mais fácil, porque eu já estou mais acelerado que você, eu estou na sua frente. Então eu acabo tendo mais essa velocidade na reta. Então eu encurto o tempo por causa da velocidade média minha, que é maior. Então, essa é uma pena do carro dele, um carro que, inclusive, a gente vê aqui no treino, em alguns momentos ele tendo que tirar o pé do acelerador, porque não deve ser um carro realmente fácil de guiar. E ele tem falado muito isso, né? Ele tem falado bastante isso.